Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula. Eu sou o Mauro, professor aqui do CEISC de Processo Penal e Leis Penais Especiais e nós vamos hoje tratar o tema conceito de inquérito policial. Mas eu antes quero me apresentar para vocês. Eu venho lá de Santa Maria, lá em Santa Maria trabalho na Justiça Militar da União, também sou professor da FADISMA, Faculdade de Direito de Santa Maria, tenho minha formação, a graduação pela UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, e com muito orgulho temos o mestrado aqui na Unisc, Universidade Comunitária aqui de Santa Cruz do Sul. O tema inquérito policial, ele é um tema importante, não, é um tema importantíssimo, porque é ele que dá início à persecução penal. Você aprende na faculdade que a persecução penal, ela é dividida em duas fases. Eu tenho uma fase extrajudicial e uma fase judicial. A fase extrajudicial, como regra geral, ela se dá por meio de um inquérito policial. E é isso que nós vamos ver agora. Num primeiro momento, eu quero apresentar para vocês o conceito, então, do chamado inquérito policial. Pessoal, este conceito, ele vai servir, será muito útil para aprendermos até as características deste procedimento. E nós vamos iniciar então com este conceito. Eu posso conceituar inquérito policial como sendo, primeiro, um procedimento administrativo. Procedimento administrativo. Mauro, o que significa dizer que ele é um procedimento administrativo? Significa dizer que ele não é processo. Significa dizer para você que o inquérito policial é um procedimento, é um conjunto ordenado de atos, mas que não se confunde com o processo, que terá início lá com o recebimento da inicial denúncia na ação penal pública ou queixa-crime na ação penal privada. Então, ele é um procedimento administrativo e eu aproveito para colocar aqui que ele é diferente, então, do processo. Este procedimento administrativo, ele é preparatório, ele é preparatório de o que, Mauro? Ele está preparando uma futura ação penal. Ele é também inquisitivo. O que significa dizer que este procedimento administrativo preparatório é também inquisitivo? Significa dizer que no inquérito policial não há ampla defesa, tampouco contraditório. Não há, então, ampla defesa e contraditório. Mas e essa ampla defesa e o contraditório que a Constituição assegura a todos em processo administrativo judicial será quando exercido? Pessoal, essa ampla defesa e o contraditório será postergado, será diferido para a ação penal. Perfeito? Bom, esse procedimento administrativo preparatório inquisitivo, ele é também sigiloso. Mauro, ele é sigiloso, então dele ninguém fica sabendo, salvo o delegado de polícia, não. Ele é sigiloso, mas esse sigilo não se aplica. Não se aplica ao juiz, não se aplica ao membro do Ministério Público e também não se aplica ao advogado. A não aplicação do sigilo ao advogado é o que requer um pouco mais de cuidado. Por quê? Quais são os fundamentos para que o advogado tenha acesso aos autos do inquérito policial? São dois. O Estatuto da Advocacia, no seu artigo 7º, inciso 14, dá ao advogado o direito líquido e certo de buscar este conhecimento daquilo que está nos autos do inquérito. Pois, por outro lado, a súmula vinculante número 14 também faculta, também concede ao advogado o acesso daquilo que já está documentado na investigação. Perfeito? Então, muito cuidado, é um procedimento administrativo preparatório, inquisitivo e sigiloso. Este
procedimento, ele será presidido pelo delegado. É o delegado que irá presidir o inquérito. O delegado de polícia é o responsável pela presidência desse inquérito. Este inquérito, presidido pelo delegado de polícia, Mauro, ele exclui outras hipóteses da investigação? Não. E aqui eu quero chamar muita atenção a você. O parágrafo único do artigo 4º do CPP, ele vai dizer o seguinte, que a investigação policial não impede outras formas da investigação. E especialmente, pessoal, eu quero lembrar a vocês de uma forma da investigação que foi aceita pelo Supremo. Do que eu estou me referindo? A investigação pelo Ministério Público. Então veja, esse procedimento preparatório inquisitivo sigiloso presidido pelo delegado de polícia afasta a possibilidade de que outras autoridades investiguem? Não. Vou te dar um exemplo de algo conhecido já. Investigação pela CPI, pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara, do Senado ou mista. A investigação do inquérito fazendário da Receita Federal do Brasil. A investigação do inquérito civil público. A investigação do inquérito policial militar, lá da Justiça Militar em que eu trabalho. E agora a investigação pelo Ministério Público. Então, cuidado. Hoje, o MP pode investigar por sua própria autoridade. E isso decorre dos chamados poderes implícitos de investigação do Ministério Público, que estão lá no artigo 129 e seguintes da Constituição Federal. Então veja, o Ministério Público pode investigar hoje, Mauro? Pode, por sua própria autoridade, sim. Em função do quê? Em função dos poderes implícitos de requisição que ele possui. Mas cuidado, o Supremo, ao dizer que o MP pode investigar, ele colocou alguns parâmetros, alguns vetores que têm que ser observados. Entre eles, que o Ministério Público respeite reserva de jurisdição, que o Ministério Público respeite aquelas situações em que é necessária a atuação do Poder Judiciário, como, por exemplo, busca e apreensões, como, por exemplo, ingresso em residências, interceptações telefônicas, determinações de prisão. Estas situações ele tem que respeitar. O que mais ele tem que respeitar? As garantias e prerrogativas do advogado. Ele deve respeitar as garantias e prerrogativas do advogado. Ele deve respeitar essas regras para que ele possa, entre outras, é óbvio, mas para que ele possa investigar, essas duas são as principais. Respeitar as cláusulas de reserva de jurisdição, respeitar as prerrogativas do advogado e também, acho que vale a pena falar para vocês, que o promotor de justiça investiga, mas aquela investigação dele tem que estar sujeita a uma análise em momento que ela for arquivada. Não é o promotor investigou, não descobri nada, engaveta. Não é assim, promotor. O senhor vai investigar, mas depois que descobriu ou que não há nada ali, e o senhor quer arquivar, você tem que encaminhar isso aí para alguém, para uma Câmara de Coordenação e Revisão, no caso do Ministério Público Federal, ou para o órgão correspondente aqui no Ministério Público do Estado. Perfeito? O que nós vimos até agora? Que o inquérito policial, ele não é um processo, mas ele é um conjunto ordenado de atos, ou seja, ele é um procedimento administrativo. Vimos 3 características dentro do conceito que é muito importante. Ele é preparatório por uma futura ação penal, ou seja, a sua característica de ser instrumento. Ele é um instrumento para uma ação penal, ele não é um fim em si mesmo, ele quer preparar uma futura ação penal. Ele é inquisitivo. O que é isso? Aqui no inquérito policial, eu tenho um delegado investigando um objeto, que pode ser uma pessoa. E não tenho aqui, para este objeto da investigação, ampla defesa e contraditório. Esta ampla defesa e contraditório ficam postergados, ficam diferidos, ficam reservados para uma análise lá quando dá ação penal. Ele é também sigiloso, menos para promotor, menos para juiz e menos para advogado. Advogado sob o fundamento do artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da OAB e também sob a súmula vinculante 14. E depois ele é presidido pelo delegado de polícia. Lembrando que não é a investigação do delegado capaz de afastar qualquer outra investigação. Dentro desse conceito, nós podemos trazer que ele tem por finalidade, trazer elementos de autoria e de materialidade
materialidade, autoria e materialidade, para que uma futura ação penal possa ser proposta. Pessoal, olha só, nesse esquema simples aqui do quadro, está tudo o que tu precisa saber sobre o conceito de inquérito. Veja como fica fácil. Ele é um procedimento administrativo preparatório, inquisitivo e sigiloso, presidido pelo delegado de polícia, cuja finalidade é trazer autoria e materialidade para uma futura ação penal. Veja como ficou fácil de entender agora. E olha como você entende esses conceitos. Observa como você entende isso que está aqui no quadro. Ele é um procedimento, por quê? Porque ele não é um processo. Lembra disso? Processo é uma relação entre os sujeitos processuais, entre juiz, acusação e defesa. Aqui não. Aqui é um conjunto ordenado de atos. Esse conjunto ordenado de atos, que é preparatório de uma futura ação penal, inquisitivo, porque não há ampla defesa e contraditória no inquérito, e sigiloso, ainda que o sigilo não se aplique ao juiz, ao promotor e ao advogado, ele é presidido pelo delegado de polícia, que vai ter a finalidade de trazer elementos de autoria e materialidade para uma futura ação penal. E aí eu posso colocar uma quinta aqui, perdão, dizendo que o destinatário do inquérito policial pode ser o Ministério Público ou o ofendido, de maneira imediata, e o juiz, tá? O juiz de maneira mediata. Vou explicar isso aqui. Olha só que interessante. Você que já sabe o conceito, que já domina o conceito daquele procedimento administrativo, preparatório, inquisitivo, sigiloso, presidido pelo delegado de polícia, que tem por finalidade trazer elementos de autoria e de materialidade para uma futura ação penal, pode imaginar que tudo isso aqui vai ter, ou terá, né, por destinatário, primeiro, o MP e o ofendido. Isso de maneira imediata. A regra geral é, o delegado trabalha para descobrir quem foi que praticou o crime e qual o crime foi praticado, quem foi a autoria, a forma como foi, ou se consumou ou não materialidade, para que uma futura ação penal possa ser proposta. Então ele faz isso tendo como destinatário o Ministério Público na ação penal pública e o ofendido na ação penal privada. Agora aqui vamos separar vocês dos outros alunos, presta atenção. A melhor doutrina, hoje mais moderna, ela nos anuncia que não é apenas o promotor na ação pública e o ofendido na ação penal privada que são os destinatários do inquérito. O inquérito não é feito apenas para o promotor e apenas para o ofendido por meio do seu advogado, para que a ação penal venha a ser proposta. Mas um inquérito bem feito, presta muita atenção, por favor, o inquérito bem feito, ele possibilita, e ele tem como destino, o juiz de maneira imediata. Mas para quê, Mauro? Para que esse juiz aqui conceda cautelares. Vou te dar um exemplo para você não esquecer. Imagina que você é delegado de polícia, e eu, Mauro, sou a pessoa que está sendo investigada. E você quer pedir ao juiz, no meio do inquérito, a minha prisão preventiva, ou a minha prisão temporária, que seria melhor. Você quer pedir a minha prisão temporária, aquela da lei 7960 de 89. Você quer então pedir a minha prisão temporária por 5 dias ou por 30 dias, a depender se é crime hediondo ou não. Mas você quer minha prisão temporária. Você vai fazer um ofício para o juiz, diz, juiz, excelentíssimo senhor juiz de tal lugar, delegado de polícia, blá, 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 vem pedir a prisão temporária do Mauro porque estou investigando o Mauro por homicídio. Não, o juiz vai indeferir. Para pedir a minha prisão para o juiz, você, delegado ou você, promotor, terá que fundamentar, terá que trazer elementos para convencer o juiz a retirar a minha liberdade. Onde estão esses elementos? Dentro do procedimento administrativo, preparatório, inquisitivo e sigiloso, presidido pelo delegado de polícia, que tem essa finalidade. Então você vai pegar, junto com a sua representação de delegado, ou com seu requerimento de promotor, e vai juntar o que você tem já do inquérito policial e vai encaminhar ao juiz. Veja, é o juiz sendo o quê?
destinatário imediato do inquérito. E por que se dá esse juiz como destinatário do inquérito? Para que durante este inquérito o juiz possa deferir cautelares, como busca e apreensão, como interceptação telefônica, como mandados de prisão. Perfeito? E agora, então, damos por encerrada essa nossa aula e esperamos vocês, tá? Para aprofundarmos muito, mas muito mais, isso que foi rapidamente exposto por nós aqui nos cursos do CEISC. Forte abraço e não esqueça que você me encontra no @prof. Mauro Stirmer. Até mais.